Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023. O presidente Lula disse hoje que ainda tem esperança na assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Em entrevista na Alemanha, na última etapa do giro internacional que fez nos últimos dias, Lula comentou entraves recentes nas negociações, como críticas do presidente francês Emmanuel Macron ao acordo e uma possível resistência do presidente eleito na Argentina, Javier Milei. Lula disse ver um momento decisivo para a negociação durante a reunião da cúpula do Mercosul, que ocorre nos dias 6 e 7 de dezembro, no Rio de Janeiro. O Brasil preside o bloco até este mês. A Defesa Civil de Maceió informou que o deslocamento vertical acumulado do solo ao redor da mina 18 da Braskem já atingiu uma profundidade de 1,77 metros, mas a velocidade do afundamento caiu de 0,7 para 0,25 centímetros por hora. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a situação está estabilizada e, caso haja o colapso de uma mina, ele ocorrerá de forma localizada e não generalizada. De acordo com o relatório divulgado pela pasta, é observado estabilização da situação, com redução do ritmo de subsistência do terreno e redução da probabilidade de deslocamentos de terras de larga escala. Não houve registro de novos abalos sísmicos na mina número 18. Nos últimos dias 2 e 1º de dezembro, 2 tremores foram detectados a 300 metros de profundidade, o primeiro de magnitude 0,39 e o segundo de 0,89, respectivamente. O risco de colapso na região ainda é iminente e a Defesa Civil permanece em alerta máximo. A recomendação é que a população não transite nas áreas desocupadas até uma nova atualização da situação. Os brasileiros que viajaram para o exterior gastaram 12 bilhões e 300 milhões de dólares, o equivalente a 60 bilhões de reais entre janeiro e outubro, o que já representa o maior nível das despesas fora do país desde 2019, mesmo sem considerar aí os últimos 2 meses restantes deste ano. Trata-se do maior patamar desde o início da pandemia da Covid-19. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. Além disso, apenas em 2019, os turistas gastaram mais fora, cerca de 17 bilhões e 500 milhões de dólares, equivalente a 85 bilhões e 400 milhões de reais. Na contramão, os estrangeiros também investiram mais recursos em solo nacional. Entre janeiro e outubro, segundo o Banco Central, viajantes de outros países deixaram 5 bilhões e 600 milhões de dólares, cerca de 27 bilhões e 300 milhões de reais na economia brasileira, o maior patamar desde 2019, quando os gastos totalizaram 5 bilhões e 900 milhões de dólares, que totalizam 28 bilhões e 800 milhões de reais. O saldo anual das viagens está negativo em 6 bilhões e 600 milhões de dólares, totalizando 32 bilhões e 200 milhões de reais no acumulado do ano. Historicamente, o volume gasto por brasileiros no exterior é maior do que o estrangeiro em solo brasileiro. Em 2022, o resultado também foi negativo e ficou em 7 bilhões e 200 milhões de dólares, equivalente a 35 bilhões e 100 milhões de reais. Vamos falar agora sobre a guerra no Oriente Médio. O governo israelense afirmou nesta segunda-feira que a guerra em Gaza pode acabar hoje se o Hamas atender 2 condições. A guerra pode terminar hoje e imediatamente sob 2 condições que não podem ser negociadas.
Primeira, o Hamas deve libertar todos os sequestrados sem qualquer exceção. Segunda, os líderes do Hamas devem se render e esta organização terrorista deve ser desmantelada completamente e para sempre. O Hamas ainda não comentou a declaração, mas é improvável que o grupo siga as exigências israelenses. No dia 7 de outubro, o Hamas lançou um ataque sem precedentes contra o território israelense, matando 1.200 pessoas e sequestrando mais de 200, de acordo com o balanço das autoridades de Israel. No mesmo dia, o Estado hebreu iniciou uma ofensiva contra a faixa de Gaza e prometeu aniquilar o Hamas. O Ministério da Saúde do território palestino afirmou nesta segunda-feira que 15.899 pessoas foram mortas desde então, 70% delas mulheres e crianças. Após a mediação do Catar, os dois lados do conflito respeitaram uma trégua de uma semana, que incluiu a libertação de reféns da faixa de Gaza e prisioneiros palestinos detidos em Israel. Apesar dos apelos pela extensão da trégua, os dois lados voltaram a se atacar na semana passada, agravando a situação já catastrófica no enclave palestino. O presidente da COP28 afirmou hoje que respeita as recomendações científicas sobre a mudança climática e pediu a redução das emissões dos gases do efeito estufa até 2030. Estamos aqui porque acreditamos muito e respeitamos a ciência. 43% das emissões globais precisam ser reduzidas até 2030. A afirmação foi feita depois do vazamento de um vídeo em que teria questionado se, para atingir a neutralidade em emissões de carbono, é imprescindível eliminar os combustíveis fósseis. O jornal britânico The Guardian publicou um vídeo no domingo que mostra uma conversa exaltada de Jaber com a ex-primeira-ministra irlandesa Mary Robson durante um fórum virtual em novembro. Nas imagens, ele diz que não existe nenhuma ciência ou nenhum cenário que diga que a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis é o que vai conseguir limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius. Um dos pontos de maior divergência da COP28 é como mencionar os combustíveis fósseis na declaração final. Uma disputa de vários anos envolve os países que apontam a necessidade de eliminar gradualmente esta fonte de energia, que representa mais de 75% do consumo energético mundial, e os que insistem em apenas mencionar a redução do uso. Até o momento, a posição oficial da presidência da COP28 é de que os combustíveis fósseis devem ser mencionados na declaração final. E olha só, a luta contra o câncer uniu e encorajou um grupo de sobreviventes que passou a encarar diversos desafios radicais. Depois de escalar os Alpes, 10 alpinistas se preparam agora para alcançar o topo de um vulcão localizado no pico mais alto do México. Ao vencer a maior batalha de suas vidas, eles mostram a lição de que viver é uma luta contínua. Jimena se prepara para escalar de muletas o Pico de Orizaba. Com 5.610 metros, o vulcão é o pico mais alto do México. Jimena e alguns de seus colegas sobreviveram ao osteosarcoma, um câncer ósseo agressivo que afeta crianças e adolescentes. Tudo faz com que você esteja no momento presente. Você para de pensar em remédios, hospitais, problemas. Você concentra apenas em si. A verdade é que eu sinto que a montanha, mais do que um esporte, é uma terapia. Mathieu Dornier, o organizador da expedição, carrega as fotografias de Emily e Valérie, as duas irmãs que morreram de leucemia. Picos da Esperança é um projeto que minha irmã iniciou há 30 anos. Quando ela estava doente e teve uma recaída pela segunda vez, meu pai lhe disse: quando você estiver em remissão, você fará o Mont Blanc. Ela estava em remissão e queria abrir o programa para jovens e nos últimos 30 anos, 20, 25 jovens têm feito o Mont Blanc e outros cumes em Chamonix. O que fizemos foi uma continuação do projeto aqui no México. O grupo montou o acampamento base a uma altitude de 4.900 metros, aos pés da geleira. Lá,
Eles dormem até 1h da manhã e começam novamente a jornada com os equipamentos de montanhismo. A 5.300 metros já é difícil de respirar e a inclinação atinge até 35 graus. Depois de 5 a 7 horas de caminhada na neve e no gelo, uma dezena de alpinistas finalmente chega à cratera e toca o cume após o nascer do sol. Muitos se emocionam. Eles sabem que essa é uma batalha vencida de uma luta que continua. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30. Até lá.